A TV Brasil Central apresenta mais um episódio da 7ª temporada do TBC Memória. Durante o período colonial, o Brasil viveu sem a existência do parlamento. Em 1821, aconteceu a primeira eleição, escolher nossos representantes para redigir em Lisboa a primeira Constituição do Reino. A província de Goiás teve direito a eleger 2 deputados. De lá para cá, a representação cresceu numericamente, mas também cresceu politicamente em nível nacional. Esses parlamentares representavam e representam quem? Para responder estas e outras perguntas sobre a história do parlamento em Goiás, convidamos o professor da UEG de Formosa e doutor em História pela UNB, Fábio Santa Cruz, um estudioso sobre o Brasil Império. Olá, professor, um prazer te receber aqui no TBC Memória. É uma satisfação, uma alegria para mim também. Professor, essa pesquisa sua em cima do Brasil Império, principalmente, resultou num artigo que foi publicado no livro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Goiás mais 300, volume 1, História, artigo chamado Parlamentares de Goiás. Por que surgiu esse interesse? Eu sempre tive interesse em estudar a atividade parlamentar, porque considero que ela é uma atividade transformadora, revolucionária na passagem do século XVIII para o século XIX. A ideia de que a pluralidade de uma sociedade esteja representada numa assembleia de representantes e que nessa arena, nesse espaço de debate, essas ideias possam se entrechocar, produzir novas ideias e chegar a decisões ou consensuadas ou votadas. Então, o parlamento é, por si só, um elemento, um fator transformador das sociedades. E entender como o parlamento é implantado e vivido, experienciado no Brasil, sempre foi uma curiosidade minha e eu procurei fazer essa pesquisa focado na atividade parlamentar de Goiás, de goianos e de Goiás. Agora, o recorte foi de 1821, justamente quando aconteceu a primeira eleição, até 1964. Por que esse recorte em 64? A data já diz muito, né? 64 marca, primeiro, uma interrupção da atividade parlamentar, mas depois de 64, você vai ter uma fase muito rica de atividade parlamentar. Eu imaginava que poderia ser objeto de um outro artigo, um outro estudo à parte. Então eu fiz essas balizas temporais, o início da atividade parlamentar com a Revolução do Porto, em 1820, até o fim do período que a gente chama de democracia populista, que foi um período interessante para a atividade parlamentar em Goiás também. Vamos voltar no tempo, na cronologia, então. 1821 acontece a primeira eleição, a província de Goiás, vale lembrar, não era estado, nós tínhamos províncias, teve direito a eleger 2 representantes, mas um nem foi. Conta um pouquinho disso aí para a gente. Foi o padre Silva e Souza. Ele até iniciou a viagem para participar como um dos 2 eleitos de Goiás que iria se integrar às Cortes de Lisboa. Portugal passou por uma revolução, pela primeira vez na história de Portugal seria escrita uma Constituição e todas as colônias tiveram também o direito de eleger seus representantes. E naquela época era Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, Exatamente, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, todos tiveram direito a eleger representantes e inclusive as outras regiões. Houve deputados que vieram de Macau, de Moçambique, de Angola, todos esses tiveram direito a eleger representantes. Goiás elegeu 2, um deles foi o Teotônio Segurado, que era juiz na comarca do norte de Goiás. Esse fez a viagem, atravessou o Atlântico, e se você entrar hoje no site da Assembleia Nacional de Portugal e procurar lá entre os signatários, aqueles que assinaram a Constituição Portuguesa de 1822, tem o nome de um goiano lá que é o Teotônio Segurado. Já o padre Silva e Souza, ele começou a viagem. Só que quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele percebeu que o ambiente político estava muito agitado e era questão de tempo a independência do Brasil. Então ele pensou, acho melhor ficar porque a independência do Brasil vai ser mais importante presenciar aqui do que permanecer em Portugal e sei lá o que vai acontecer comigo se o Brasil ficar independente e eu estiver em Portugal. Então Goiás esteve presente na escrita, na produção da primeira Constituição de Portugal, mas só com um representante.
Perfeito. Agora, nós estamos nesse contexto, aí você já comentou, 1821, logo, 22 veio a nossa independência, né? Era um Reino Unido, já não era colônia, veio a independência e nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte que Dom Pedro fechou e outorgou a primeira Constituição, a única imperial, de 1824. Mas nessa Constituinte que foi abortada, Goiás teve representantes? Teve também direito a eleger 2 representantes. Foi eleito o Padre Silvestre, lá de Jaraguá, de né? Jaraguá. Ele era um sujeito muito respeitado. Aliás, isso é importante destacar, a presença de padres como representantes eleitos, que os padres sempre foram respeitados pelo seu saber intelectual, pela cultura que acumulavam, né? Justamente pela população ter um grande percentual de analfabetos. Sim, né? certamente. Era um grupo que estava entre os poucos que estudavam e filosofavam na colônia e depois no Império, que eram o clero, né? E o Padre Silvestre, ele foi ao Rio de Janeiro, participou como representante de Goiás da nossa primeira Assembleia Constituinte, que foi abortada por autoritarismo de Dom Pedro I. Mas o outro foi o comendador Joaquim Alves, de Pirenópolis. Era considerado na época um dos homens mais ricos de Goiás. Esse aí, embora tenha sido eleito, ele solicitou dispensa. Esse documento existe, o próprio comendador solicitou dispensa por questões de saúde. Então Goiás, mais uma vez, teve direito a eleger 2, mas só um participou da primeira Assembleia Constituinte do Brasil independente, que foi abortada. Agora, a questão da distância, o atraso, né? Um antropólogo não vai gostar muito de ouvir isso, falar assim, né? Mas o atraso de Goiás em relação ao resto do Brasil naquela época, questão de transportes e tal. Como é que essas pessoas, esses parlamentares, representavam bem o Estado sem saber o que estava acontecendo aqui ou receber a notícia com muito atraso? Não representavam bem. Era quase impossível que ele tivesse uma boa sintonia, uma boa conexão com aqueles a quem ele devia representar. Então, realmente, as viagens eram muito longas. A capital do Brasil, Rio de Janeiro, na época, era quase uma cidade europeia no continente americano e se diferenciava muito. Era comum que os parlamentares de províncias distantes se isolassem da sua província de origem e ficassem lá muito tempo sem entrar em contato com a sua população original, né? Os correios, o serviço postal era muito difícil, muito complicado. Isso prejudicava muito, como você muito bem disse, prejudicava muito essa conexão entre o representante e os representados. Durante todo o século XIX, acho que a gente pode falar que nos últimos 25 anos do século XIX isso mudou um pouco, mas na maior parte do século XIX isso era uma dificuldade marcante para a época. O professor comentou agora do Joaquim Alves, né, do que foi o nosso representante lá de Pirenópolis, e que era um homem rico. Essas nossas representações, vamos por enquanto fazer um recorte do século XIX do Império, eram só pessoas da elite, de famílias mais tradicionais, famílias mais fortes, gente mais rica, tinha representante popular de fato? Não, nenhum. A representação popular no parlamento do século XIX foi praticamente inexistente. Os grandes fazendeiros e senhores de escravos, alguns nem pensavam em se candidatar, porque o ambiente ideal para eles era a fazenda deles. Era o local onde eles mandavam em todo mundo, exerciam o trabalho que eles mais gostavam, que era a lide agrária, e era muito comum que eles entregassem esse trabalho de representação a um intelectual. Aí podia ser um padre, letrado, formado, ou um bacharel em direito. Era muito comum que o bacharel em direito representasse os interesses do latifúndio, da agricultura escravista. E esses é que faziam o trabalho de representação parlamentar. A base popular e de... Médicos também tinham ou não? Médicos, escritores, professores, só que esse era um grupo pequeno. No Brasil, Império ainda, país essencialmente rural, você tinha cidades muito pequenas, então você tinha uma classe média urbana letrada com dificuldade de se consolidar. População rural muito grande, muito grande, predominante. Você falou aí de escritores, o Alfredo de Tunay, ou Tuné, como queira a expressão, o Visconde, né, foi um dos criadores da Academia Brasileira de Letras, inclusive, junto com Machado de Assis e outros. Ele era carioca, né, mas representou o Goiás, como é que foi isso? Para a gente entender como acontece algo assim, a gente tem que lembrar que no período imperial, quem representava uma província não era necessariamente alguém mergulhado nos interesses daquela província. Se imaginava o seguinte: Goiás precisa ser bem representado no Rio de Janeiro.
Então a gente tem que escolher alguém bom. E bom nesse caso significa alguém que saiba falar bem, alguém que entenda de assuntos públicos, alguém que consiga manejar os debates, participar dos debates sem fazer vergonha para a província. Não precisava ser alguém enraizado na província. Não precisava ser alguém que fosse ao parlamento para brigar pelos interesses da província, algo que é muito comum hoje, né? Hoje a gente imagina que o parlamentar do estado de Goiás tem que brigar por Goiás. Na época, ele só precisava representar bem, como um parlamentar digno, a província. Então você podia eleger como representante de Goiás um carioca, como Visconde Toné, ou um baiano, ou um sujeito nascido no Espírito Santo. Se ele fizesse um bom trabalho parlamentar para o Império, ele estava representando bem Goiás. Significava que os eleitores de Goiás escolheram um bom cidadão. Isso é que era o mais importante para a época. Até porque os próprios presidentes de províncias dificilmente eram do Estado, né? Vinham de fora, exatamente. Todos os presidentes da província de Goiás eram nomeados pelo imperador no Rio de Janeiro. Então eles não eram sujeitos ligados à mentalidade goiana. Eles traziam um projeto carioca, que era o projeto do imperador, para implantar em Goiás e também no Mato Grosso, na Bahia, em todas as outras províncias. O Visconde Toné, por exemplo, ele nunca pôs os pés em Goiás. Mas como era parlamentar eleito por Goiás, ele se sentiu um pouco constrangido e escreveu um livro chamado Goiás, louvando as belezas e as riquezas da terra. Pelo menos isso ele fez, outros nem isso fizeram. O Goiás é uma província imensa pela variedade e exuberância dos recursos naturais que encerra, uma região favorecida dos mais opulentos e apetecidos dons da criação. Falando ainda em império, a libertação dos escravos dentro da historiografia, 1888, 89, República e etc. Nós tínhamos senadores, deputados, representantes abolicionistas? Sim, o mais importante deles provavelmente foi o Silveira da Mota. Senador, né? Senador Silveira da Mota. Ele era muito respeitado no Rio de Janeiro por duas razões. Ele queria liberalizar ainda mais o sistema imperial, achava que, por exemplo, o Instituto do Poder Moderador, que dava ao rei o direito de dissolver o parlamento, ele não aceitava isso. Então ele foi muito respeitado quando os liberais mais radicais criaram um movimento chamado Clube Radical. E ele foi chamado a dar palestras em nome do Clube Radical. E ele também era muito respeitado por ser um abolicionista convicto. Ele era um dos homens de mentalidade do século XIX que consideravam inadmissível a continuidade da escravidão. Ele conseguiu aprovar algumas leis paliativas contra a escravidão. Por exemplo, ele conseguiu aprovar uma lei que proibia que um dono de escravos, ao vender seus escravos, separasse dois irmãos. É uma lei paliativa, sim, mas com certeza. minorava, diminuía um pouco a dor para você não vender dois irmãos que se separariam e nunca mais poderiam se encontrar. Ele foi monarquista até o fim do Império, mas era um liberal radical, reconhecido como liberal radical e um abolicionista convicto. Dentro daquele contexto, era uma pessoa mais avançada, então. Sim, certamente. Para a gente não fazer uma análise anacrônica, né? Isso. Professor, falamos sobre o Império. Vamos para o intervalo e a gente volta já já para falar sobre a fase já republicana, tá ok? Tá ótimo. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conta a história do parlamento em Goiás desde o ano de 1821. O nosso entrevistado é o professor da UEG de Formosa, especialista em Brasil Império e doutor pela UNB, Fábio Santa Cruz. Professor, falei que a sua especialidade é o Brasil Império, mas vamos entrar agora na República, justamente pelo fato do seu artigo publicado no livro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Pois bem, veio a República. Deixamos de ser província, as unidades federativas, né, para ser estados. Em Goiás, o que mudou naquele 15 de novembro de 1889? É lógico, pegando apenas como recorte simbólico a data. A data marca o fim de um regime altamente centralizado, que era o regime imperial, e os estados, para começar, se chamam estados, com E maiúsculo, o que significa que se tornam entidades federativas autônomas, né, quase mini-países. Cada estado tem o direito de ter a sua própria bandeira, seu próprio
parlamento, hino, símbolos, é quase um mini país, né? Tem uma justiça própria e tem o direito, que não tinha no Império, de eleger o seu próprio governo. Então esse é um momento de autonomia agigantada dos estados. A Primeira República, também chamada de República Oligárquica, é uma época em que as forças estaduais ganham muito mais mobilidade e poder para definir o seu próprio caminho. Elas fazem isso dentro de um contexto oligárquico, ou seja, ainda sem participação popular. Ou seja, poucas pessoas votando, poucos grupos políticos atuando e mandando politicamente. Isso. Por exemplo, mulheres não podiam participar politicamente, então você já tira 50% da população. Analfabetos também não votavam, então você já tira mais 40% da população. Ou mais, né? Ou mais. Quer dizer, você tem menos de 10% dos adultos em idade ativa, às vezes menos de 5% com direito a voto e participação política. Então é um regime ainda muito elitista, muito restrito. Nós tivemos a primeira Constituição Republicana, de 1891. Nessa Constituição, como é que Goiás esteve representado? Aí houve um conflito interessantíssimo, eu acho um dos episódios mais interessantes da história de Goiás, que é um momento de duplicidade de poderes. Isso acontece, hoje não acontece mais, mas antigamente acontecia quando a disputa pelo poder gerava dois grupos tão separados e tão rivalizados que cada um deles fundava seu próprio ambiente parlamentar e escrevia o seu próprio texto constitucional. Aconteceu isso em Goiás, nós tivemos uma rivalidade entre um partido chamado Partido Republicano Federal e um outro partido chamado Centro Republicano, que alguns também chamavam de Partido Republicano de Goiás, mas esse era um nome extraoficial. Esses dois grupos, cada um deles se reuniu à parte, como se fosse cada um deles uma Assembleia Legítima, e escreveram cada um deles uma Constituição. Uma ficou conhecida como a Constituição dos Bulhões, a outra Constituição dos Fleury. E agora, como é que faz para resolver, né? Ou o Estado entra em guerra civil, ou o governo federal, lá do Rio de Janeiro, intervinha. Foi o que aconteceu. A princípio, quem interviu foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente da República. O nosso primeiro presidente da República. E ele determinou que a Constituição válida em Goiás fosse a Constituição dos Fleury. Mas depois o Marechal Deodoro da Fonseca tentou dar um golpe de Estado, foi derrotado e assumiu o Floriano Peixoto, nosso segundo presidente da República, também militar, também marechal. E ele fez a inversão, ele disse, está anulada a Constituição dos Fleury, que até então valia pelo apoio do Deodoro da Fonseca, e agora passa a valer a Constituição dos Bulhões. Essa Constituição dos Bulhões foi a Constituição do Estado de Goiás, que vigorou até 1930, o ano da Revolução de Vargas. Quando veio, um pouquinho depois do Estado Novo, né, com Isso, Vargas. Exatamente. Você citou os Bulhões. Leopoldo de Bulhões foi talvez o primeiro grande nome político na República em nível local e até em nível nacional, né? Fala um pouco dele. Leopoldo de Bulhões foi um dos parlamentares mais marcantes da história de Goiás. Ele começou, já no período imperial, ele já era um líder político. E ele era monarquista nessa época? Ele era monarquista, mas o que mais caracterizava ele era o seu ideal federalista. Ele acreditava que cada província devia se autogovernar, tipo um modelo norte-americano. Ele foi reconhecido pelo Joaquim Nabuco como um dos principais apoiadores do projeto de monarquia federal. Esse era um plano do Joaquim Nabuco, o histórico abolicionista de Pernambuco. No parlamento, ele apoiou muito isso. Então, para o Leopoldo de Bulhões, o que mais interessava não era se o regime era monarquista ou republicano. O que ele queria era que houvesse federação, ou seja, cada região se autogovernasse. Se fosse uma monarquia federativa, como propunha o Joaquim Nabuco, ele concordava. Se fosse uma república federativa, ele também concordava. E foi o que aconteceu com ele. Ele fundou, junto com o irmão dele, o também famoso Félix de Bulhões, o Centro Liberal, que era um partido político de Goiás, que só existia em Goiás, que lutava para que Goiás elegesse deputados só de Goiás, quebrando aquela velha prática de eleger deputados de Goiás, que eram baianos, ou mineiros, ou paulistas. Ele não conseguiu. Se bem que ele conseguiu eleger, em 1878, um deputado que era de Goiás. Mas ele não conseguiu mudar o sistema só muda mesmo quando vem a República Federal, e aí se amplia muito a autonomia dos estados. Aí o Leopoldo de Bulhões se torna o grande líder federal de Goiás
na República Federativa do Brasil, que na época era tão federativa que se chamava Estados Unidos do Brasil, né, numa imitação do federalismo. Num contexto totalmente diferente. Num contexto totalmente diferente, mas imitando o federalismo norte-americano. Daí para frente, o Leopoldo de Bulhões, até o ano de 1909, que é quando ocorre a Revolução de 1909 em Goiás, ele foi o principal líder político e um parlamentar muito respeitado no Rio de Janeiro. Ele foi senador no Rio de Janeiro por Goiás, foi tão respeitado que foi considerado um dos principais artífices da eleição do presidente Rodrigues Alves e por isso foi ministro da Fazenda do Brasil. Pois é, apesar de toda essa preocupação dele com Goiás, ainda tínhamos muitas dificuldades de locomoção, não tinha, a estrada de ferro não havia nem chegado. Ele tinha proximidade com Goiás ou ele fazia mais uma política nacional? Não, ele tinha, porque como os estados haviam ganhado muito poder, se ele se afastasse de Goiás, se ele abandonasse intelectualmente e politicamente Goiás, ele estava se afastando de um bolsão de poder importante. Essa é uma característica do federalismo, os estados têm muito poder, ele não podia abandonar. Então ele tentava fazer a ponte, ele conectava o poder federal, do governo federal do Rio de Janeiro, com os seus aliados que exercitavam também muito poder em Goiás. Havia dificuldade de transporte, de comunicação, mas ele teve que dar um jeito e ele foi bem sucedido. Ele foi um nome muito marcante da história de Goiás até o início da década de 10, que aí há a transformação, que é a ascensão do Partido Democrata, liderado pela família Caiado. Pois é um episódio histórico, né, de Goiás na Primeira República. Parece que eles ocuparam a cidade de Goiás e derrubaram. Como é que foi esse segundo período dentro da Primeira República? A Revolução de 1909 em Goiás é uma revolução de oligarquia contra oligarquia. Havia uma oligarquia que estava no poder, que era um grupo liderado pelo José de Almeida Xavier. O José de Almeida Xavier era um oligarca que tinha ímpeto de modernização de Goiás. Você pergunta, como isso é possível? Era o exemplo de São Paulo. São Paulo era dominado pela oligarquia do café, mas se modernizava pelo seu contato com o mercado atlântico. E o José de Almeida Xavier queria fazer o mesmo em Goiás, e por isso ele comprou briga com os Bulhões e seus aliados. Até que foi derrubado por uma ação armada. Houve uma revolução, se criou um exército privado chamado Legião Rubra, porque eles usavam um lenço vermelho, e esse pessoal invadiu a cidade de Goiás, que era a capital de Goiás na época, e expulsou o governo à força. Só que aí, quando o Bulhões reassume o poder, ele reassume em outras condições. É a época em que uma outra família está despontando, foi muito importante nessa revolução, que é a família Caiado. Aí o destaque é para um líder político chamado Totó Caiado. O nome dele era Antônio Ramos Caiado, exato, mas o apelido era Totó Caiado, e ele se tornou o principal líder parlamentar e também político. Ele foi líder, influenciou muito no poder executivo no governo de Goiás. E ele nem chegou a ser governador, né? Não chegou a ser governador, mas era muito influente. Assim como Leopoldo de Bulhões também se recusou a ser governador. Ele queria que alguém governasse, mas ele fizesse a ponte com o Rio de Janeiro. Mas chegamos em 1930 e Pedro do Vico foi sim governador com a chegada da Revolução, ou golpe, como queira, e depois Estado Novo. Quando Washington Luiz foi deposto em outubro de 1930, multidões saíram às ruas para comemorar por todo o Brasil. Edifícios públicos... E sem representação parlamentar, teve um vácuo aí. Até 1937... apesar da Revolução de 30, a gente tinha atividade parlamentar, né? Durante o governo provisório, não. Mas a gente teve um momento muito importante para os debates parlamentares em Goiás, que foi a Constituição Estadual de 1935. A Constituição Estadual de 35 em Goiás, ela é considerada uma das mais ricas em debates intelectuais. Mas depois de 37... acaba. O Estado Novo, ele era radicalmente antifederalista, altamente centralizador, chegou a queimar as bandeiras dos estados numa cerimônia no Rio de Janeiro e, como um governo autoritário, ele fechou todos os ambientes parlamentares até 45. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional.
Professor, vamos para o último ciclo histórico, então, 1945-64, para a gente fechar, que eu quero falar depois de 2 outros livros seus. Aí vem um período, eu costumo chamar de democracia populista, sei que outros historiadores também usam esse termo. O Domingos Velasco era um exemplo de político que conseguia reunir em si várias tendências políticas e conciliar todas elas. Para você ter uma ideia, ele era radicalmente contrário às oligarquias. O Domingos Velasco foi o sujeito que assinou a primeira lei de salário mínimo em Goiás. Mas ele se inspirava muito em Leopoldo de Bulhões, um líder oligárquico. Uma incoerência, né? Uma incoerência, uma contradição, mas alguns dizem que essa era a riqueza dele que fazia com que ele tivesse tanto sucesso nos debates parlamentares. Ele foi eleito senador várias vezes, uma característica dele é que ele era muito bom de voto. É impressionante como todos achavam que o tempo dele havia passado e o Domingos Velasco sempre reaparecia com muito apelo popular, apoio do eleitorado e votação muito expressiva. Ele se transformou num dos nomes mais reconhecidos do parlamento e era representante de Goiás. E a esquerda teve espaço nesse período? Teve sim, é muito interessante isso. Em Goiás, os 2 partidos, vamos dizer assim, de esquerda que mais tiveram sucesso foi o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, por causa do Domingos Velasco, que foi líder socialista, e o Partido Comunista, só que ele passou depois de muito tempo cassado, né? Depois da cassação do registro dos comunistas pelo TSE em 47. Professor, tem um minutinho só, mas comentar 2 obras suas. Você é pernambucano, né? Mas já está um tempo aqui em Brasília, depois Goiânia. Você escreveu um livro sobre música sertaneja em Goiás e outro sobre futebol no Centro-Oeste. Inclusive, esse livro de futebol no Centro-Oeste foi uma base e ele foi nosso entrevistado na série do ano passado, Goianão 80 anos. Fala um pouquinho desse interesse por coisas nossas aqui. A história goiana, a cultura goiana é muito rica e ela precisa ser melhor conhecida. Eu entrei em contato com muita gente que nasceu em Goiás, viveu a vida toda em Goiás e não conhecia quase nada da história e da cultura de Goiás. Fiz um pequeno livro que era para me ajudar nas aulas que eu dou de história de Goiás sobre música sertaneja, que foi muito bem recebido pelos alunos. Eu espero que depois ele consiga alçar voos mais longos aí. Ok, professor, agradeço a sua participação, parabéns pela sua obra, agradeço a gentileza de ter vindo de Formosa para cá conversar com a gente. Muito obrigado. Olha, é uma satisfação, uma alegria e eu queria render homenagens à TV Brasil Central por esse trabalho de preservar a cultura, preservar o patrimônio histórico de Goiás, que eu repito, é rico, precisa ser conhecido, preservado, vocês fazem isso muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.